Olá, estamos começando mais um programa Também Sou Músico aqui pela Rede RVC e hoje nós temos uma convidada extremamente especial que há muito tempo eu gostaria de trazer aqui no programa. Ela se chama Daniele Voiola e é mestre em música, violoncelista e produtora cultural. Tudo bom, Daniele? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso receber você aqui, né? Como eu disse ali para todo mundo, eu queria trazer você há muito tempo, né? Para contar um pouco mais da sua história. Já admiro o seu trabalho há um tempo e agora lendo o seu release e muito mais. E gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, lá do início mesmo, quem é a Daniele, para as pessoas que ainda não te conhecem, onde você nasceu, onde você mora hoje. Então, eu nasci aqui em Pindamonhangaba mesmo, e depois de uma temporada que eu tive no Rio de Janeiro, eu voltei para Pinda, tem 2 anos, e aí eu tenho desenvolvido minhas atividades agora aqui na região do Vale do Paraíba. Sim, a gente vai contar depois um pouquinho para vocês sobre essa questão aí do Rio de Janeiro, por que ela foi morar lá e tudo mais, né? Tá. Então, assim, todo mundo tá vendo aqui um instrumento grande, né? As pessoas às vezes não conhecem qual é esse instrumento ainda. Eu gostaria que você falasse um pouco, antes de falar desse instrumento, como foi a trajetória da música na sua vida? De onde surgiu? Se existem pessoas na sua família que você se espelhou? Como é isso pra você? Então, desde pequena, né, eu sempre eu cresci ouvindo minha mãe cantando, né, para mim e para os meus irmãos, nos afazeres de casa, né, no nosso cotidiano. Então, assim, a música sempre esteve presente por meio dela, né, e vários estilos. Ela sempre gostou de. Ela sempre cantou bem. Sempre cantou bem, muita música brasileira. E assim, antes de ir para a escola, a gente é uma lembrança muito boa porque ela vinha acordar a gente com música, então colocava ali aquela música bem baixinho para acordar. Acordava bem, então. Exatamente, né? A gente acordava bem cedo, e aí já era assim um momento muito prazeroso e que ficou gravado, né, na minha infância. E ela sempre estimulou dessa forma, né? Eu tenho um tio também que toca violão, então assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer um projeto aqui em Pinda chamado Projeto Guri, eu já pensei nisso, né? Falei assim, meu tio toca violão, eu vou ir pro violão também, porque é um instrumento mais popular, mais acessível. Acho que também. Você teria até a ajuda dele, né? De Exatamente. repente, ali pra te acompanhar. Pra me acompanhar, pra dar umas dicas. E aí minha mãe estimulou bastante a gente, eu e meus irmãos, e fomos para essa inauguração, né, do Projeto Guri. E chegando lá, os professores, cada professor falou sobre o instrumento que estaria ali apresentando, tocou um trechinho de uma música, e o professor de violino, muito esperto na época, estava lançando o filme Titanic, e ele tocou o tema do Titanic. Então, nisso, 50% dos alunos... Todo mundo ficou assim, babando, né, olhando. Exatamente, já foram para o violão. A outra parte ficou muito interessada no violão, porque assim, a viola... clássica. Não, era calma aí, pouco... o Titanic era do violino, né? Do violino. E o violão... E o violão era popular ali. Isso, os alunos já queriam um violão, porque já conheciam, né? Queriam fazer um som com os amigos, aquela coisa. A viola... clássica, ninguém conhecia. O violoncelo, muito menos. E a bateria também, o pessoal já gostava um pouquinho, né? Já era mais popular. E eu fui, né? Seguindo o pessoal, falei, vou pro violão. E fui para a fila, fui fazer minha matrícula, só que tinha muita gente, muito tumulto, muita agitação. Uau. E aí eu olhei para a fila do lado, que era a fila do violoncelo. E aí o professor, meu querido professor, Márcio Levi Teodoro, estava aguardando ansiosamente os alunos, né? E aí me veio na cabeça, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu pensei, violão, eu acho que depois talvez eu tenha a oportunidade de conhecer e aprender. Com quantos anos eu tinha 12 anos. E já pensava assim? Eu pensei exatamente isso. E o violoncelo era algo muito novo. Eu falei assim, vou tentar, né? E aí, de adulto já, né? Exatamente. Uma criança ali com mente de adulto. E aí o professor fez minha matrícula, já me chamou para a sala, eu já fiz minha primeira aula, ele me apresentou o instrumento. No mesmo dia? No mesmo dia. Olha que incrível. Já, assim, ele ficou bem entusiasmado. Aí nesse dia meu irmão se inscreveu pro violino, minha irmã foi pra bateria. Depois minha irmã foi pro violoncelo comigo, né? E a gente também teve uma fase muito boa tocando juntas, né? Fazendo vários concertos, nós duas, lado a lado na música.
Foi mais ou menos assim que eu comecei, Gente, que né? incrível. Mas aí tá, você então estudou no Projeto Guri durante um tempo, né? Quanto tempo mais ou menos? Mais de um ano? Então, eu fiquei no Projeto Guri durante 4 anos, de 4 para 5 anos. Ah, bastante Só que tempo. assim, eu realmente fui pro violoncelo e fiquei. E aí, o professor sempre me auxiliando. E eu tive oportunidades foram Exatamente. chegando também, né? As oportunidades foram surgindo, como é um instrumento não tão conhecido, eu tive a oportunidade de fazer uma prova para uma orquestra do Projeto Guri, a Orquestra Juvenil do Projeto Guri. Olha que E legal. fui aprovada junto com outros colegas do município. E aí a gente ia 2 vezes por semana lá para São Paulo, na região ali da Sala São Paulo, que é um centro cultural, né, muito famosíssimo. importante. Exatamente. Então, pra gente, adolescente, tá indo para São Iniciando Paulo, ali, isso, tá ali naquele ambiente musical, tendo a regência de importantes maestros, né, João Maurício Galindo e o Emiliano Patarra. Então, assim, Uau. isso para mim já foi uma oportunidade maravilhosa. Acredito que já foi também ali o alicerce que você precisava mesmo para continuar essa trajetória, né? Exatamente. Só que assim, ao mesmo tempo, eu ainda não via a música como uma profissão. Ah, sim. Eu estava ali, eu gostava Mas você muito. estudava no colégio regular, assim? Você fez algum cursinho básico em outra área também? Ou você já foi focando os seus estudos para música? Então, assim, Até chegar a ser indiretamente, mestre, né? até os 17 anos eu fiquei no colégio regular e estudando violoncelo. Aí, quando eu fiz 18 anos, aí eu tive que me posicionar. Aí eu fui para um conservatório, né, em Taubaté, a Escola Maestro Fego Camargo. Aí sim eu direcionei para o lado musical. Mas até então eu ainda estava um pouco na dúvida. Eu acredito, né? Aquela coisa de decidir, né? Mas você lecionou também no Projeto Guri, né? Isso, aí com 18 Isso foi antes anos... de entrar no conservatório, ao mesmo tempo? Isso, foi ao mesmo tempo. Eu tive a oportunidade de começar no conservatório e aí isso foi visto com bons olhos, né, pela coordenação. Eles viram que eu tinha interesse em continuar e aí surgiu a oportunidade para eu atuar como educadora musical. Eu trabalhei nos polos de Guaratinguetá, inicialmente, e Cunha. Uau, e depois, longe. Legal. Depois eu vim atuar aqui na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo local onde eu comecei minhas aulas. Alguns anos depois, eu voltei como educadora de violoncelo. Olha. E depois na Que orgulho, cidade né? de Queluz pra quem também. te ensinou tudo, né? Exatamente. Então, assim, eu caminhava pelo bairro, as crianças, os alunos, né? Familiares e todo mundo me conhecia. E para os professores mesmo, eu acho que para nossa orientadora, né? Que ela viu eu como aluna e depois me vê como educadora, eu acho que foi algo muito, muito significante, assim, para todo mundo. Sim. Dani, só um momentinho. Queridos, a gente vai para um breve intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Também Sou Músico aqui pela Rede RVC. Hoje com Daniele Voiola, que é mestre em música, violoncelista e produtora cultural. Dani, então a gente estava conversando, né, sobre essa questão das suas atuações, quais orquestras você participou. Então aqui na região de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba ou até mesmo algumas outras cidades próximas, onde você atuou? Então, aqui eu atuei na Orquestra Sinfônica de Taubaté por um longo período, na Orquestra de Atibaia também. Olha. E aqui na região eu participei de vários grupos, né, de música de câmara, a Camerata Zainderbaum, com a direção do professor Denis Pinheiro. E aí eu tive a oportunidade de realmente rodar esse Vale do Paraíba, levando música para todos os cantos possíveis. Eu atuei num grupo de violoncelo chamado Taubachelos também. Oh, que nome criativo, né? Exatamente, com o meu professor aí do conservatório, né, Clodoaldo Leite Júnior. E assim, nessas situações eu tive um crescimento muito grande, né, profissional. E aí que foi me dando suporte para eu prestar uma prova, né, na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. E aí foi onde eu tive assim uma virada na minha carreira, né? Então porque... essa é a parte onde ela morou no Rio de Janeiro. Lembra lá no começo da entrevista, né? Então o que você foi fazer exatamente mesmo no Rio de Janeiro?
Você foi aprovada Isso, eu fui aprovada numa orquestra, né? Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Sim. E essa orquestra, ela faz parte de um projeto, né? De um projeto Música nas Escolas de Barra Mansa. Então, ela tem uma atuação muito importante no município com a parte de educação musical. Então, eu fui para essa orquestra. Tive oportunidades maravilhosas, tocando assim com grandes solistas do cenário da música erudita brasileiro e internacional também. Olha, que incrível. Lá nós fizemos várias participações, então a nossa orquestra tocou ao lado do balé Alla Scala de Milão, no Teatro Municipal de São Paulo. Olha. O balé Kirov. Então, assim, nós fizemos coisas grandes mesmo, assim, e participei de turnês pelo Brasil. Então você falou também que tocou ao lado de diversas pessoas aí da MPB, da música brasileira. Você pode citar alguns nomes assim para as pessoas? Assim, lá na região de Barra Mansa tem um festival muito tradicional chamado Festival Vale do Café. E aí falando em café, deve ser ótimo festival. E aí eles, anualmente, eles trazem, né, grandes nomes da música popular brasileira. Então, assim, nós tocamos ao lado do João Bosco, fizemos alguns concertos, Elba Ramalho. Olha, só grandes nomes também. Só grandes nomes. E instrumentistas, né, de renome também. E, assim, pra gente, então, eu tive um desenvolvimento tanto na área erudita quanto na área popular, exatamente. E tudo ali é com partitura. Para quem não conhece, né, normalmente os instrumentos tem que ler partitura e tudo mais. Você, com certeza, tem uma leitura exemplar, né? Porque para tocar um instrumento assim tem que ler à primeira vista rapidamente. E como é que é, assim, a questão de ensaio? Uma curiosidade. Como é um ensaio com uma orquestra? Então, você também dirigia, né? Alguma coisa sobre naipe? Como é que é? Isso, eu fui chefe de naipe, né? Isso, na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, chefe do naipe dos violoncelos. Então, os ensaios normalmente eles são programados, né? Então, assim, os músicos recebem a programação daquele ensaio e eles se preparam, né? Fazendo então todo um trabalho. A pessoa conhecer o repertório antes, não é chegar lá, meu Deus, vou aprender ali. Não, é um trabalho de pesquisa muito sério, né? Sim. Que os músicos fazem, ouvindo grandes gravações, analisando a partitura, fazendo anotações. Incrível. E o chefe de naipe, ele tem o trabalho de fazer passar essas informações para os outros músicos, né? No caso, os violoncelos. Então, eu fazia esse trabalho, essa ponte entre o Spala, né? Que era o líder das cordas, né? E os violoncelos. Então, assim, foi também um período de muito aprendizado, né? Porque eu tinha que organizar aqueles ensaios, fazer as anotações. Então, assim, fazer realmente um estudo mais detalhado com os músicos, onde a gente ia ter dificuldade, então a gente já tinha toda a noção ali, né, para passar para eles. Trabalhar uns trechos mais difíceis, né, para depois no ensaio tá tudo certinho. Você tem experiência também em gravação, em estúdio, alguma coisa com o violoncelo em si? Então, assim, desenvolvi uma experiência um pouco breve, mas por conta, né, dessa temporada em Barra Mansa, a gente precisou fazer várias gravações. Então, assim, em várias situações, a gente foi para o estúdio, foi fazer gravação para alguma trilha sonora, alguma coisa desse tipo. Nesse mesmo tempo que você morava, você também continuou estudando lá, isso mesmo? Isso. Aí, em Barra Mansa, eu tive a oportunidade de começar minha licenciatura em música, lá no Centro Universitário, e logo já engatilhei uma pós-graduação, né, tudo em Barra Mansa. Só que aí eu tinha muita vontade de continuar focando meu estudo no violoncelo, porque a licenciatura a gente divide o tempo com matérias pedagógicas, outros instrumentos, então você aprende um pouco de violão, um pouco de teclado, canto coral. E aí eu me aventurei no Rio de Janeiro, eu fiz uma prova lá para a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu fui aprovada. Só federal, só. Entendi. Foi algo muito... uma pessoa dedicada, né? Foi muito importante na minha vida. Aí lá eu fui estudar com o professor Hugo Pilger, que se tornou uma referência muito grande, assim, na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Então, assim, foram 4 anos de muita aprendizagem, que eu vou levar para sempre comigo. Você engatilhou já direto no mestrado? Isso, eu fui um pouquinho, assim... ousada. Eu engatilhei primeiro o bacharelado em violoncelo. Ah, entendi. E aí, quando eu estava no 2º ano do bacharelado em violoncelo, eu fiz uma prova para o mestrado, só que aí eu fiz na UFRJ, que é a Universidade Federal
do estado. E aí, para minha surpresa, eu fui aprovada. Com um projeto inovador também, não é? Exatamente. E aí, na minha pesquisa, né, eu propus investigar como que os projetos sociais de educação musical estavam contribuindo na inserção dos alunos nas universidades. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu comecei num projeto social e tive todo um direcionamento e consegui entrar numa faculdade. Eu observei que lá no Rio de Janeiro isso era uma coisa também muito comum. Os meus amigos da orquestra tiveram essa formação, né, nos projetos sociais e iam para as universidades tocando muito bem, ingressando em várias orquestras. Então, isso é muito legal, né? Já tem uma base, não chega lá sem saber nada. Isso. Né? Então, assim, como que o projeto social tem tomado, né, essa proporção, né? Exatamente. E aí foi isso que eu desenvolvi na minha pesquisa. E levei esse questionamento, né, para a universidade. Eu escrevi sobre isso, né, e para poder contribuir também com a educação musical de um modo geral, né. Foi basicamente isso. Sim. Dani, então no terceiro bloco a gente vai ouvir você tocar. É isso mesmo. E também eu gostaria depois de falar um pouquinho com você sobre essa questão de produção cultural mesmo, né, essa questão cultural na sua vida. Tá bom? Tá certo. Queridos, a gente vai para um breve intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Também Sou Músico, hoje com Daniele Voiola, mestre em música, violoncelista e produtora cultural. E ela vai tocar uma música linda pra gente agora aqui, né? Que chama Descansarei. Que lindo! Queridos, você acompanhou essa música Descansarei, uma música maravilhosa que a Daniele Voiola tocou aqui pra gente, né? Essa versão linda. Queridos, olha, eu vou aproveitar para fazer alguns agradecimentos agora aqui, agradecer imensamente ao Estúdio Carro de Pindamonhangaba, mandar um beijo aí para Karina, para Kellen, para Cida, para André e para todo mundo. Também agradecer à escola Key Learning, escola de idiomas em Pindamonhangaba. Mandar um beijo aí também para a Cássia da Seven Sobrancelhas de Taubaté. E um abraço imenso aí para o pessoal da Host Z, servidores web de São Paulo. Dani, como não comentar, né? É perfeito, é perfeito. Te ouvir tocando é uma expressão de gratidão, até que a gente estava conversando, né? Essa questão assim de ações de graça, ação de graça. E poder ver um instrumento tão perfeito, essa vibração, o que acontece com a gente quando a gente ouve, é algo assim, é diferente, eu não sei explicar. Eu acho que eu poderia ouvir o dia todo e eu ainda teria uma sensação diferente a cada vez que fosse tocado, né? Um instrumento tão nobre. E você, eu tô lembrando ali de você, quando você era criança. Gente, como assim?
Foi Deus direcionando, obviamente, né? Com certeza. Incrível, porque hoje você realmente é uma profissional muito boa no que faz. E se qualificou para isso, né? Com Cada vez certeza, mais. é. E como é essa história aí de produção cultural? O que você já fez na área? Então, assim, é uma forma, né? Agora que eu voltei para Pinda, né? Tem 2 anos. É uma forma de retribuir, né? Trazer, então, para minha região um pouco do que eu vivi lá fora, né? Lá no Rio e em todas as minhas experiências. É uma forma de incentivar também, né, a prática musical. Então, assim, eu tenho desenvolvido algumas ações, né, promovendo aqui isso região? aqui na região. Aqui em Pinda, eu desenvolvi um projeto, né, chamado Projeto Conto Outra Vez. Conto outra vez? Isso, Conto Outra Vez. A gente vai mostrar algumas fotinhos aí pra vocês também do projeto. Isso, que aí, assim, estimula a prática musical, mas por meio de contação de histórias. Então, assim, fantástico. é a minha paixão, né? A música, a educação musical e a performance. Então, eu levo a minha música para as crianças, né? E em escolas, em espaços públicos, né? Tive um projeto contemplado por um edital aqui do município, PROAC Municípios. Então, assim, gente. eu tenho trazido um trabalho e tenho conseguido levar isso para um público maior, né, com isso. E eu também tenho um projeto que a gente desenvolve práticas relacionadas à música erudita brasileira, que é a Camerata do Vale. Incrível. Então, assim, eu tô com um pezinho na educação musical e um pezinho Você na dá aula atualmente performance. no Rio de Janeiro ainda também? Isso, eu dou aula na cidade de Resende, dou aula de violoncelo lá. Olha. Então, eu continuo com o pezinho Tá lá. na estrada o tempo todo também, Exatamente. Mas, assim, eu tenho buscado, assim, contribuir com a minha região dessa forma, né? Então, trazer tudo que eu vivi, né? E promover isso, levar para as crianças, para as escolas. Da mesma forma que eu fui tocada pela música há 20 anos atrás, eu vejo isso como um compromisso, né? Um ideal de vida também, assim, que eu levo com muita seriedade, levar essa música para as crianças para que outras, é incrível isso, né? outras A música crianças, transformadora, exatamente, possam ter a sua vida transformada. E o legal é isso, é que quem escolhe, a música me escolheu, né? Eu percebo muito isso, que não fui eu que escolhi a música me escolheu e foi me envolvendo, envolveu a minha vida, exatamente, gente. a vida da minha família, né? E todo mundo Você tem uma ali. filhinha, tem? Eu tenho um filhinho. Um filhinho. Um filhinho, Como é que é o nome isso, dele? Matheus. Matheus, manda um beijo pro Matheus. Um beijo, filho. E ele já é apaixonado pela música, ele me acompanhou nessa minha empreitada lá no Rio de Janeiro, porque ele estava dentro da minha barriga. No último ano, no meu último ano de bacharelado e mestrado, eu já estava grávida, então meu recital de formatura... Sua esposa é da área da música também? Isso, ele é violinista da área da música também. Olha, fantástico, gente. Exatamente. Aí meu filhinho, meu recital de formatura da faculdade, ele estava na barriga. Na minha defesa de mestrado, aí ele já estava no colo, já estava com 3 meses. Mas assim, eu vejo muito isso pela minha vida, né? Como que a música foi importante para mim, me moldou, me tornou uma pessoa melhor. Sim. E eu tento levar isso para os outros também, né? Um pouquinho do que eu tenho é a música. Como as pessoas chegam até Daniele Voiola? Qual o contato que você pode passar pra gente aqui, que as pessoas te encontrem? Então, pelas redes sociais, assim, meu nome ele é bem único, né? Daniele Voiola, somente isso. Então, se você pesquisar em qualquer fácil rede, de achar. exatamente, nas redes sociais, Daniele Voiola sou eu. E eu tenho então a página, né, da companhia Conta Outra Vez. Ah, tem também. E a página da Camerata do Vale, que aí pode acompanhar, pode seguir e acompanhar nossos projetos, né? Que estão a todo vapor, né? Mais do que nunca a gente tem se empenhado muito nisso e buscando, né, levar a música e disseminar aqui para o Vale essa variedade de estéticas que a gente tem, né, tanto numa contação de histórias com instrumentos, né, de cordas ou numa camerata de cordas que se baseia nessa questão da música brasileira também. Então é basicamente isso que eu tenho focado minha vida. Dani, então assim, antes da gente terminar o programa, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse realmente uma palavra, assim, uns 30 segundos, sabe aquela emoção, uma frase de incentivo mesmo assim para os telespectadores, para de repente a pessoa que terminou ali o ensino médio não sabe o que vai fazer, né, o que vai estudar. Se você pudesse realmente ali dar uma palavra de incentivo. Então, assim, a música, ela sempre vai fazer bem pra gente, né?
tanto pessoalmente como no nosso ambiente. Então, assim, estar envolvido no ambiente musical, buscando novas práticas, sempre vai ser positivo. Então, assim, da mesma forma que a música mudou a minha vida, né, transformou totalmente minhas perspectivas, eu conheço a história de muitos amigos que passaram por isso também. Então, assim, quando a gente fala, né, que a música salva, ela realmente salva. E ela só não salva uma pessoa, mas ela pode salvar toda uma sociedade, né, toda uma cultura. Então, assim, meu incentivo é para que a gente possa, né, ver nas escolas, ver nos ambientes as práticas de música com as crianças, com os adolescentes, e que isso possa enriquecer cada vez mais a nossa cultura, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Maravilhoso. Emocionante também, né? Isso quer fazer a gente chorar, fala a verdade. Queridos, a gente tem que encerrar o programa, que realmente chegou ao fim agora. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. A casa, né, Rede RVC, está sempre de portas abertas para você, para os projetos. Se você tiver algum projeto específico, se você quiser divulgar aqui com a gente, é só trazer pra gente também. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, viu, pelo convite. A gente que agradece. Queridos, um beijo imenso para você e até o próximo programa. Tchau.